Eu tenho certeza que você já fez as suas metas para esse ano de 2026, mas se você não colocou essa meta aqui na sua vida, você deveria se preocupar. Bom, meu nome é Matheus Silva e hoje eu vou falar um pouco sobre o verdadeiro chamado de Jesus para as nossas vidas, para o ano de 2026, 2027, por toda a nossa vida. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 18. E o título da mensagem da Bíblia diz: Jesus chama os primeiros discípulos. E a palavra vai nos dizer: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Essa é uma mensagem bem emblemática, porque Jesus ele começa a procurar os discípulos que fariam parte dessa comissão que ele estava montando para ensinar essas pessoas, a falar do evangelho a essas pessoas, para que pudesse preparar elas para aquilo que haveria de vir, para a grande comissão, preparar para toda essa montagem do evangelho da Igreja de Cristo que se começa a formar. E todos esses discípulos que eu citei nessa leitura, eles estavam vivendo as suas vidas, estavam em seus barcos, estavam de fato exercendo a profissão deles, que eram a pesca. Estavam lá pescando, mas um dia Jesus chegou lá e falou: largue isso e venha me seguir, para que vocês possam ser pescadores de homens. E o que Jesus quis dizer com isso? É deixar aquilo que vocês estão vivendo hoje para que vocês possam resgatar vidas, para que vocês possam ir atrás de outras pessoas para levar este evangelho que vou ensinar a vocês, para que vocês possam resgatar almas que estão perdidas, para que vocês possam ser capacitados, para que eu possa mostrar a vocês como que vocês podem salvar essas pessoas que estão necessitadas do Evangelho, que estão necessitadas de Jesus, que estão necessitadas de uma necessidade de uma vida diferente. E Jesus chama esses discípulos para isso, chama esses discípulos para algo novo, para algo diferente, para algo desafiador, para algo que mudaria totalmente a vida deles e ressignificaria totalmente a vida deles. Agora eles não mais seriam pescadores de peixes, eles não mais exerceriam aquilo que, segundo eles, eles nasceram para ser. Mas Jesus vai dizer a eles: hoje vocês não são mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E assim Jesus, ele trabalha em nós, para que nós não sejamos pescadores de peixes, ou seja, para que nós não sejamos mais um exercendo a nossa função, mais um trabalhando na onde nós trabalhamos, que nós não sejamos mais um nessa terra fazendo ou vivendo uma vida normal, uma vida em que nós podemos fazer tudo, mas não. Jesus, ele nos chama para ser pescadores de homens, pescadores de almas. Ou seja, Jesus, ele nos chama para levar a verdade do evangelho às pessoas necessitadas. Jesus, ele nos chama e nos capacita para podermos levar o seu evangelho às pessoas que necessitam ouvir a verdade, que necessitam de uma palavra de esperança, que necessitam da palavra, que necessitam da vida de pessoas que estão no mais profundo abismo, mas que através de nós o Espírito Santo possa agir e a gente levar o Evangelho a essas pessoas, levar Jesus a essas pessoas, para que elas possam ser transformadas, que elas também possam enxergar que Jesus chamou elas não para ser pescadores de peixes, mas também pescadores de homens, de pescadores de almas. E a palavra também vai dizer em Mateus 28 que Jesus ele deixou uma missão
para todos esses discípulos que ele havia chamado nesses barcos. Todos esses discípulos, eles tinham uma missão, que é levar o evangelho, que a palavra vai dizer em Mateus 28, que é a grande comissão. E essa comissão é uma ordem dada ao Senhor Jesus de levar o evangelho a essas pessoas, batizar elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que em todo esse processo o Senhor, ele nunca nos abandonaria, mas ele estaria sempre conosco. Ou seja, Jesus, ele não prometeu uma vida fácil durante esse processo. Jesus, ele nunca prometeu que seria fácil, que seria mil maravilhas, mas Jesus disse que estaria conosco em todos esses momentos. Então, que a gente possa, de fato, enxergar que nós fazemos parte de uma grande comissão, da comissão que é responsável de levar o Evangelho, de espalhar a mensagem da cruz, de levar uma mensagem de arrependimento para essas pessoas, para que essas pessoas possam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se juntar nesse grande ajuntamento que é a igreja, um lugar onde nós podemos conviver, que nós podemos crescer juntos, que nós podemos estar sempre ali em oração, apoiando uns aos outros, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, independente da igreja e de seus erros, porque nós somos humanos e nós falhamos, mas a comunidade, ela tem essa função de ajudar uns aos outros nesse grande processo que é pescar homens, que é ajudar essas pessoas, ajudar comunidades, ajudar pessoas carentes, levar o evangelho a essas pessoas necessitadas, porque nós fazemos parte dessa grande comissão. Nós somos grandes pescadores que precisamos pescar estes homens, pescar essas almas através da oração, através do evangelismo, através da pregação da palavra, seja ela nas redes sociais, porque pessoas são impactadas através dessas redes ou também em outros canais. Para que nós possamos ter um coração aberto, uma mente aberta, para entender que nós somos pescadores de homens e que a nossa meta principal deveria ser pescar estes homens, ou seja, levar esse evangelho para alcançar vidas. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Já peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e também compartilhem com outras pessoas. E que Deus possa abençoar a sua vida. E que através desse vídeo, através desse canal, nós possamos juntos pescar estes homens, mostrar o Evangelho, a verdade do Evangelho através de cada vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.